Fala, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Torre de Marfim, podcast que abre espaço para discutir ciência, tecnologia e experiências que transformam a vida acadêmica. Um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE. Hoje vamos mergulhar em um tema que vai muito além das salas de aula, o movimento Empresa Júnior. E para isso, temos uma convidada mais que especial, Narumi, presidente da InfoJúnior, a empresa júnior de computação da Unesp de Rio Claro. A Narumi acaba de voltar do ENEJ, Encontro Nacional de Empresas Júniores, o maior evento do MEG no Brasil, que reuniu jovens lideranças de todas as regiões do país, promovendo trocas de experiência, fortalecendo conexões e pensar além do movimento. Se você já se perguntou como é liderar uma EG, quais desafios aparecem nesse caminho e de que forma esse movimento impacta tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional dos estudantes, esse episódio é para você. Então fica com a gente porque o Torre de Marfim já vai começar. Bom, e para continuar Bom, e para começar o nosso bate-papo, Narumi, como você explicaria o que é o movimento Empresa Júnior para alguém que nunca ouviu falar? Tá. Oi, pessoal, primeiramente, pessoal ouvinte, pessoal do Torre de Marfim. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, como eu explicaria o movimento para aquela pessoa que nunca ouviu sobre o movimento, né? É isso. Bom, eu diria que o movimento Empresa Júnior é um movimento formado, né, composto por universitários e que tem o intuito de fomentar a experiência empresarial ainda no meio acadêmico. Eu diria assim, de uma forma mais resumida. O ENEJ reúne centenas de empresas júniores do país inteiro. Qual foi a sensação de representar a InfoJúnior e a Unesp nesse encontro? Só para contextualizar, né, o ENEJ é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, né? Acontece uma vez por ano e é organizado pela Brasil Júnior, que é a instância mais alta, assim, do movimento. Então, a Brasil Júnior cuida de todas as federações, todos os núcleos, todas as empresas juniores do país. E aí, todo ano tem o ENEJ, né, que é esse encontro. Esse ano foi em João Pessoa, um pouco longe aqui da nossa cidade. Então, infelizmente, não deu para levar todo mundo, assim, da InfoJúnior. Eu gostaria que todos pudessem ter tido a oportunidade de ter ido para João Pessoa. Mas, assim, a experiência foi, como posso dizer, tipo, surreal. Porque nem nos meus melhores sonhos seria da forma que foi. Eu pude conhecer muita gente, desde o norte até o sul do país. Foi muita troca, sabe? Foi muito rico a experiência que eu tive lá. Conhecer histórias diferentes, culturas diferentes, e pessoas que, assim, apesar de ter tantas, como posso dizer, ter a cultura diferente, ter histórias diferentes, a gente tava ali com o mesmo propósito, sabe? Todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo... Todo mundo alinhado, assim, sabe? De querer melhorar a sua empresa júnior, de querer conhecer, de querer fazer network. Então, assim, foi muito incrível, muito indescritível mesmo, tipo, a experiência no ENEJ. E, Narumi, teve algum momento ou palestra do ENEJ que você diria que foi transformador para você? Teve uma pauta, esqueci o nome agora dela, mas era de uma moça que ela participou da FEGESP, que é a Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo, a qual a InfoJúnior pertence também. E ela falou muito sobre a história dela e sobre o legado, né, que ela deixou na FEGESP. Ela comentou uma coisa assim que eu fiquei muito pensativa, de que assim, um dia a gente não vai estar mais aqui, né? Então, qual ação que você vai fazer, qual que vai ser a marca que você vai deixar, que vai repercutir por todo o tempo, até mesmo quando você não estiver mais aqui. Então, apesar de não ter sido uma pauta
especificamente de alguma empresa, né, porque o Enege contou com a parceria e a presença de diversas empresas. Então, apesar de não ter sido uma pauta de uma empresa específica, eu acho que essa pauta com essa moça que participou, né, da FEGESP no passado foi muito impactante e me tocou bastante, assim, sobre o sentido de qual marca que você quer deixar, sabe? Qual é o legado que você vai deixar enquanto você estiver participando do movimento. E, Narumi, a gente sabe que atualmente você é a presidenta da InfoJúnior. Então conta um pouquinho mais pra gente o que te motivou a se candidatar na presidência. Eu entrei na InfoJúnior, só para contextualizar também a minha história, eu entrei na InfoJúnior no começo do ano passado. Entrei na diretoria de time e cultura da InfoJúnior, que é aquela diretoria que vai cuidar do clima organizacional. Então, tipo, ela vai estar ali fazendo com que todos os membros estejam alinhados aos valores da InfoJúnior. Então, eu entrei nessa diretoria no passado e daí eu participei, né? Fui nos eventos do MEG. MEG, quando eu digo, é o Movimento Empresa Júnior. E aí, tipo assim, acho que participar do movimento, ver o inconformismo das pessoas, sabe? De, poxa, não tá legal agora, eu quero melhorar a minha EJ, eu quero trazer coisas novas, propor coisas novas, ideias novas pra minha empresa júnior. Então, aquele sentimento de inconformismo, de querer impactar, assim, a empresa júnior foi algo que, tipo, eu senti também, sabe? Antes de ir pro meu primeiro evento do movimento, eu tava super, tipo, achando tudo incrível, que não precisava ser mudado nada na Info. E era isso, tipo, enquanto a gente não se conecta com outras empresas júniores de fato, você fica naquela bolha que você tá, naquela bolha de Info Júnior. Então, tipo, pra você, tudo que você conhece ali tá, tipo, tudo ótimo. Então, a partir do momento em que eu comecei a ir pros eventos, né, que tem ao longo do ano, eu fui notando que tem muitas coisas que devem ser melhoradas, que como posso dizer? Que dá pra fazer diferente. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu iria me candidatar a um cargo de liderança no final do ano, né? Porque todo final de ano a gente faz o processo eleitoral dentro da InfoJúnior. Então, eu já tinha isso em mente, que eu gostaria de pegar um cargo de liderança, me arriscar, né? Porque o MEG é muito sobre isso, é sobre formar lideranças protagonistas. Então, o incentivo, né, que o MEG, que a gente, enquanto diretor, dá para as outras pessoas que ainda não pensam em pegar cargo de liderança, é que peguem sim, porque quando você está num cargo de liderança, é um momento em que você consegue desenvolver muitas habilidades que, tipo, não só técnicas, mas, tipo, comportamentais mesmo, que você nem imaginaria que poderia possuir. Então, daí foi chegando mais pro final do ano, e agora só pra também comentar, no passado a Info passou por um ano de reestruturação interna, né? Desde, tipo, documentação de processos da empresa até o MVV da empresa, que é a missão, visão e valores da empresa. Então, tudo, tipo, a gente reestruturou. E aí, nessa reestruturação, algumas pessoas que não viam tanto mais sentido em estar na Info acabaram saindo. Então, tipo, uma boa galera saiu da Info no passado, justamente por não estar alinhado, né, com os nossos valores, com o nosso propósito em si. Então, nesse momento em que, tipo, tava todo mundo saindo, todo mundo, tipo, deixando, algumas pessoas ficaram. E foi um período muito difícil para
Para quem estava no mandato ano passado, então a Carol, né, que não sei se vocês conhecem, a Rinodê, ela era presidente no passado, então foi um momento muito difícil pra galerinha que era diretor da Info ano passado. E aí, numa das conversas, mais pro final do ano, a Carol veio me plantar a sementinha na minha cabeça, assim, de tipo, por que você não pega o cargo de presidência, sabe? E aí eu fiquei, tipo, eu, presidente, tipo, não, porque, mano, eu não tô pronta, entrei na Info esse ano, mas é muito daquilo que eu penso, né? Tipo, se você tá pronto pra algum desafio, né? Você tem um desafio e você se sente pronto pra aquele desafio já não é mais pra você. Então você tem que buscar um desafio maior para que você possa tentar vencer aquele desafio. Então eu falei, bom, eu não me sinto pronta, mas eu vou arriscar, sabe? Eu vou sair da minha zona de conforto e falo hoje, né? Que a gente já tá se encaminhando aí pro final do ano, então eu vou terminar meu mandato em dezembro. Então eu falo hoje que, foi a melhor experiência, assim, dentro do movimento, ser cargo de liderança, não só de liderança, mas de presidência, foi, tipo, incrível mesmo. E é isso, eu acho que é uma experiência. Então, continuando um pouco nessa parte de liderança, liderar os colegas de curso não deve ser fácil. Quais foram os maiores desafios até agora? E no lado positivo, qual que foi o momento que você mais sentiu orgulho da equipe? Eu acho que os maiores desafios que eu tive dentro da Info Júnior, agora mais pessoal, eu acho que foi justamente de tentar analisar as melhores decisões enquanto presidência, né? Então, teve alguns momentos que, tipo, não foi a melhor decisão, mas eu entendi que era o que dava para eu fazer no momento e que nas próximas vezes, né, não vou errar mais da mesma forma. E agora falando de um modo mais desculpa. De um modo mais geral, assim, eu acho que uma coisa mais desafiadora que eu passei com os membros foi da questão de passar para eles o propósito do movimento Empresa Júnior, para que eles estivessem alinhados comigo e com o movimento e que eles engajassem, sabe, dentro da Empresa Júnior. Porque ano passado e anos anteriores eu vi, né, por mais que eu não participei da Info Júnior, tipo, antes do ano passado, alguns colegas participaram e eu via que era muito desalinhado, sabe, desmotivado, a galera não engajava, então esse ano foi muito sobre isso. Eu coloquei como uma meta pra mim, pessoal, né, de que a minha missão era tentar reter a maior quantidade possível de membros dentro da Info Júnior. Então, como que eu faria isso, né? Como que eu conseguiria manter essa galera na Info Júnior para que eles, né, como posso dizer? Para que eles não saíssem e, enfim. Espero que eu me perdi no raciocínio. Fica tranquilo, gente. Tá. Só voltando então à parte que eu falei de missão. Eu entendi que no meu mandato o que eu gostaria de fazer era de mudar essa história, né, da Info Júnior, de a galera sempre tá saindo no meio, tipo, do ano, sei lá, no começo, no final do ano. Então eu gostaria, tipo, eu coloquei pra mim mesma que eu gostaria de todos os membros que entrarem esse ano que permanecessem até o final do ano. Então, para que isso acontecesse, a gente teria que estar com o propósito muito alinhado, com a cultura da Info Júnior muito forte. E eu acho que foi isso que foi o maior desafio, mas que ao mesmo tempo deu muito certo, sabe? A gente conseguiu
levar quase todos os membros para algum evento do movimento esse ano. Então, tipo, eu acho que levar os membros para esses eventos que são promovidos pelo movimento é muito importante, sabe? Porque é só em evento que você consegue se conectar com outras empresas juniores de fato, assim, e entender a magnitude do movimento em que a gente faz parte, apesar de ser muito, assim, nichado, né? Então, eu acho que esses foram os maiores desafios. Bom, e o que você aprendeu sobre liderança nesse tempo que você está na presidência da InfoJúnior que não se ensina em sala de aula? Tá, que não se ensina em sala de aula. Eu acho que não só liderança, mas a questão de empreendedorismo mesmo, a gente não vê, assim, não é o forte da gente ver no curso em geral. Mas sobre liderança, o que eu aprendi, eu acho que... Bom, eu acho que eu entendi que cada pessoa é cada pessoa. Não tem como a gente lidar com uma pessoa da mesma forma. Tipo, não tem como eu lidar com você da mesma forma que eu vou lidar com ele. Então, ter essa paciência, né? A paciência é uma virtude. Ter essa paciência de lidar com pessoas, porque a empresa júnior, o movimento, enfim, vai ser sobre pessoas. Então, eu acho que foi essa questão de entender as pessoas, conversar com essas pessoas, né? Puxar essas pessoas para ser suas amigas mesmo. E que, assim, eu acho que agora de um ponto mais técnico, foi muito da questão aquela análise criteriosa, sabe? Tipo, você tem uma decisão ali que você tem que tomar e qual que vai ser a melhor decisão. Então, a gente que tá em cargo de liderança, a gente tem que ter como posso dizer, essa perspicácia de entender qual que é a situação e tentar entender qual que seria a melhor solução. Você tinha falado um pouquinho de empreendedorismo também, né? Aí puxando esse gancho aí, aproveitando, como que você... Qual era a sua experiência com o empreendedorismo antes da InfoJúnior e como que você foi melhorando isso? Antes da InfoJúnior era zero contato com, tipo, coisas sobre empreendedorismo. Antes da InfoJúnior, pra ser sincera, era zero contato com qualquer tipo de extensão. Eu acho que a InfoJúnior foi a primeira extensão, assim, que eu fiz aqui na graduação. E, modéstia à parte, eu acho que é a melhor atividade extensionista que a gente tem. Mas sobre empreendedorismo, como que isso me afetou? Qual foi sua relação com o empreendedorismo? Como que você foi melhorando? Como você foi sabendo que era melhor para gerenciar a empresa, enfim? Eu acho que, tipo, não foi, assim, da noite pro dia, não foi, tipo, eu pegando alguma coisa... Lógico que hoje em dia eu pego, sei lá, alguma coisa pra ler sobre, mas no começo eu não sabia o que que era, sei lá, cultura organizacional, não sabia, tipo, qual que era a importância de ter processos documentados, tipo, eu não sabia nada, nada, nada. Então eu entrei muito, muito leiga no movimento. E aí, eu acho que foi justamente participando e me conectando com outras empresas juniores, né, fazendo essa troca de experiência, eu pude entender melhor alguns pontos do empreendedorismo e pontos que poderiam ser melhorados na Info. E daí, eu acho que é muito sobre isso, sobre, tipo, você se conectar com pessoas e, lógico, que esteja no meio, né, empreendedor, no nosso caso, o MEG, e realmente fazer essa troca, sabe, de entender qual que é a metodologia que eles usam, o que funciona para eles, porque por mais que cada empresa seja única, tem coisas que a gente pode utilizar também, sabe, que pode fazer diferença dentro da nossa empresa júnior. Então, eu acho que foi
muito sobre isso. E também eu acho que o auxílio da própria gestão anterior. Então, tipo, a Direx, né, que a gente chama, que é a diretoria executiva, a Direx do ano passado, eles permaneceram nesse ano dentro da Info para, tipo, passar todo o conhecimento deles para a Direx atual, que é eu e, enfim, os outros diretores também. E acho que muita gente, antes de pensar em entrar na Info, tem a dúvida de que, pô, eu vou entrar, então vai ocupar boa parte do meu tempo. Aí eu tenho a minha vida pessoal, minha vida universitária também. Como que posso conciliar essas três coisas? Qual que seria a sua dica? Bom, é realmente um ponto muito, uma dor muito grande, não só, tipo, da galerinha que tá na Info, mas eu acho que todo mundo, né? Tipo, como que a gente vai conciliar o estágio com a graduação e aí com uma atividade de extensão ainda que eu tenho por cima. Mas uma coisa que funciona pra mim atualmente, vou explicar como que é a minha rotina. Atualmente eu tô estagiando, então na parte da manhã até o começo do final da tarde eu fico estagiando. E aí, nesse período é entre estágio e aula, porque eu faço aula de noite, eu sou do noturno. Então, esse período entre a aula e o estágio, eu costumo fazer as coisas da Info. E no final de semana e horários que eu tenho livre, eu faço coisas da Info, né? Mas o que eu acho que é essencial para que a gente consiga conciliar tudo é a questão de gestão de tempo. Então, realmente planejamento das atividades que você tem que fazer. Tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Matrizes de prioridade, enfim, um monte de recurso que a gente pode aplicar com a nossa rotina, né? De acordo com a nossa rotina, para tentar melhorar e conciliar, né, as tarefas. Porque eu sei que quando a gente não tem uma boa organização, a gente acaba, sei lá, passa o dia inteiro fazendo coisa, mas chega no final do dia e fala, nossa, não fiz nada hoje, sabe? Então, isso é muito ruim, não só para as atividades, mas para a pessoa em si. Então, eu acho que um bom gerenciamento de tempo, né, faz a diferença. Naomi, eu sei que você está estagiando agora também, e aí eu queria te perguntar, você sente que a experiência na Info Júnior está moldando o seu perfil profissional? Você aplica alguma das coisas que você vê na Info, você aplica no estágio, ou vice-versa? Sim, sim. Nossa, muito doida essa pergunta, porque realmente acontece muito disso, de eu pegar coisas que eu vejo realmente no mercado, na empresa sênior, né, que eu trabalho, e tentar implementar na Info, assim, adaptar da forma que melhor fica para Info, e dentro da Info, e da Info para empresa que eu trabalho, eu tento também trazer coisas que possam ajudar nas minhas atividades do estágio. E aí, como que você vê o futuro do movimento Empresa Júnior e o papel das empresas júniores dentro da universidade? Tá. Eu acho que o futuro do MEG é muito promissor, assim. Cada ano que passa é mais empresários juniores que ingressam, né? Que começam a fazer parte do movimento. Então, eu acho que, assim, o futuro do MEG é brilhante. Eu acredito. Vai ser lindo. E sobre as pessoas que entram... Desculpa, Thaís, qual que era a segunda parte? É o papel das empresas júniores dentro da universidade. Ah, sim. Gente, eu acho fundamental ter empresas juniores no curso ou, sei lá, no departamento. Tem outras empresas juniores que não é só do curso, é tipo uma empresa júnior multicurso. Eu acho que é essencial porque, assim, muita gente, antes de conseguir o primeiro emprego, né, conseguir o primeiro estágio, já é tipo um perrengue porque, pô, não tenho, sei lá, experiência profissional, não tenho qualificações, assim, que a empresa pede. Então, eu acho que a empresa júnior é um bom
um bom começo, assim, para a gente aplicar o que a gente vê na graduação, de fato, em projetos reais com o cliente. Então, assim, participar de uma empresa júnior, eu acho que você consegue desenvolver muito aspectos técnicos, né? Tipo, que vai contribuir para, enfim, para suas atividades futuramente num estágio, num trabalho. Mas também trabalha muito com a parte comportamental, né? As soft skills. Eu acho que é um diferencial muito grande, principalmente nessa área que a gente tá, né? Que é de computação, onde as pessoas tendem a ser um pouco mais reclusas, um pouco mais tímidas. Então, eu acho que a empresa júnior é muito um espaço ótimo para essa pessoa conseguir se desenvolver tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. E o plus ainda, né, que é a questão que você pode pegar um cargo de liderança, sabe? Quando que você vai pegar um cargo de liderança assim que você sair da faculdade? É muito difícil, né? A gente vai começar pelo estágio, enfim, e aí até você chegar, sei lá, num cargo mais alto, vai demorar um tempo. Então, a gente ter essa experiência ainda dentro da faculdade, eu acho que é muito enriquecedor, só tem a agregar mesmo, tipo, pra galera que tá no movimento. E que conselho você daria para alguém que pensa em entrar numa empresa júnior, mas acha que não tem perfil para isso? Tá, que não tem perfil. Gente, tipo, acho que a primeira coisa é se arrisquem, né? Tipo, saiam da sua zona de conforto, porque a zona de conforto. Tava conversando até com os membros da InfoJúnior essas semanas atrás, que a zona de conforto é muito perigosa. Tipo, é um lugar ali que você tá protegido, que não vai te fazer mal. Mal no sentido, assim, de, tipo, te expor, enfim. Mas a gente estar na nossa zona de conforto não leva a gente, tipo, a lugar nenhum, sabe? Então, por mais que você sinta que não tenha, né, o perfil de empresário júnior, tente, tipo, prestar um processo seletivo. Eu acho que é muito sobre você, sabe? Tipo, o quanto você quer sair da sua zona de conforto. Tipo, a InfoJúnior vai estar lá, né? A empresa júnior vai estar lá, o movimento vai estar lá. Basta realmente você, tipo, querer, né? Querer sair dessa zona de conforto e mergulhar de cabeça. Eu acho que essa é a dica que eu daria, assim. É uma oportunidade muito única e acho que o nosso tempo de faculdade é muito curto, sabe? Então, aproveita enquanto há tempo. Então, para quem está pensando em entrar aqui numa empresa júnior, em específico aqui da Unesp, da computação, como que funciona o processo para entrar? Abre no começo do ano, no meio do ano? Como funciona? Fechou. Bom, a gente costuma. Esse ano a gente fez 2 processos seletivos, né? Vai muito de acordo com a nossa necessidade no momento, mas esse ano a gente abriu 2 processos seletivos, que foi no começo do ano e agora no segundo semestre. E acho que é isso. O processo seletivo funciona em etapas, então a gente tem ali o período de inscrição, pelo Forms mesmo, a gente divulga no nosso Instagram. Daí você preenche algumas coisas mais básicas, né, sobre você, sobre o que tá te motivando a entrar na info, qual a disponibilidade de tempo que você teria para se dedicar à info, coisas assim mais por cima. E aí, na segunda etapa, seria a etapa de entrevista. Então, normalmente a Direx, né, a diretoria executiva, vai marcar um horário com um candidato pra gente fazer essa entrevista com ele, perguntar mais sobre ele mesmo, sobre as experiências dele dentro da faculdade ou até mesmo fora da faculdade. E aí, na terceira etapa, é um momento mais técnico. Então, a gente dá um teste prático, não, tipo, absurdo, é um teste prático bem condizente, assim, coerente com
de acordo com o processo mesmo. E daí a última etapa é de aprovação. Então, se o candidato é aprovado, a gente dá o retorno, e se não é aprovado, a gente também dá o retorno. E, gente, eu sinto dizer que chegamos ao fim de mais um episódio da Torre de Marfim. Hoje a gente teve a honra de conversar com a Narumi, presidente da InfoJúnior, que trouxe não apenas sua vivência no ENEG, mas também reflexões sobre liderança, gestão e o impacto do movimento Empresa Júnior na formação acadêmica e pessoal. Narumi, muito obrigado novamente por compartilhar essa experiência tão rica com a gente e com nossos ouvintes. Muito obrigada, pessoal do Torre de Marfim, e a todos os ouvintes também. Eu só gostaria de pedir para vocês seguirem o Instagram da Info, InfoJR, InfoJúnior. A gente sempre está postando sobre processo seletivo, sobre coisas que a gente está fazendo na faculdade, então é isso. E para você ouvinte, fica a mensagem. A universidade vai muito além das provas e trabalhos. Projetos como a InfoJúnior e o MEG são oportunidades únicas de crescimento e de viver na prática aquilo que aprendemos na teoria. Até a próxima. Eu sou o Guilherme e me despeço de vocês. E eu sou a Thaís, me despeço também de vocês. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes. Estamos no Instagram e no Twitter como @torre_d.marfim. E também é possível acompanhar nossos episódios semanais no Spotify e no YouTube.